Tarde, boa noite, turma. Nós, o grupo 3, ficamos responsáveis por um caso bastante emblemático, diria eu, com relação à Fundação Estadual da Criança e do Adolescente. O Ministério Público aqui do Estado ajuizou uma ação contra a Fundação e contra o Estado do Rio Grande do Norte, inclusive com um pedido de tutela antecipada. A problemática em questão é que a Fundação, ela passa por um completo caos administrativo, gerencial, sem autonomia financeira, sem autonomia administrativa. Tem um histórico péssimo, recente, de descumprimento de várias decisões judiciais e uma inércia completa do poder público contra ela. O Poder Executivo Estadual é completamente inerte quanto a uma questão que é bastante latente, pois trata-se de um reformatório. A Fundação é responsável pelo controle dos reformatórios para crianças e adolescentes, para menores infratores. Hoje em dia a gente tem uma falta de vagas no Estado para o sistema como um todo, o que acaba deixando a sociedade vulnerável e os próprios menores infratores, que têm direito fundamental a serem tratados, a terem uma assistência do Estado. Então é uma situação muito complexa que o direito processual clássico não consegue ir até ela, não consegue resolvê-la. O direito processual clássico, digo eu, a ideia clássica de três polos, né? Autor, juiz e réu. Não dá pra gente declarar um vencedor e um perdedor nessa questão, sendo que o problema é estrutural. Devido ao fato do problema ser estrutural, surge uma questão bastante importante. Como adequar a solução dessa demanda, dessa problemática, à teoria das decisões judiciais. Então, a teoria das decisões judiciais ela impõe certos requisitos e certas regras que muitas vezes acabam limitando a atividade jurisdicional, né? Então, para um processo estrutural, é necessário que o juiz, a atividade jurisdicional, vá além, mitigue essas regras, um pouco dessas regras. Então, vejamos, não se trata aqui de nenhum tipo de ativismo judicial barato. Trata-se aqui de uma questão constitucional, de uma questão que é odierna, que é contemporânea. O direito, ele não é mais o direito antigo, o direito de hoje, ele é diferente. Depois da Constituição de 88, a gente tem a concretização dos direitos fundamentais. A gente tem uma busca por direitos, novos direitos difusos, direitos coletivos. E isso é uma mensagem da sociedade para o Estado. A sociedade demanda a tutela dos direitos. O processo civil no Estado constitucional vai buscar pela tutela efetiva dos direitos. E para isso ele precisa fazer uma decisão justa para as partes e precisa formar, quando for devido, ou respeitar, quando for devido, os precedentes. Então, para a gente atingir a finalidade mista, a finalidade máxima do processo, a gente tem que levar em conta que algumas ideias clássicas merecem ser superadas. E uma dessas ideias que serve como limitador das decisões judiciais é a ideia clássica de separação total entre os poderes. Isso não pode subsistir mais no Estado constitucional. Veja, a Constituição Federal, no seu artigo 2º, fala explicitamente na tripartição das funções estatais, dos poderes, né? Porém, ela fala que os poderes têm que ser independentes, autônomos, mas harmônicos. E, normalmente, se esquecem da harmonia entre os poderes, advinda dos federalistas americanos, que trouxeram essa inovação para as constituições modernas. Então, veja, a atuação jurisdicional nada mais é do que um outro ramo da atuação estatal. Desde que bem fundamentada, não há risco algum, tanto ao princípio do contraditório, tanto aos outros diversos princípios e garantias processuais que a própria Constituição garante. É importante salientar também que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1º, fala da importância de se interpretar o Código de Processo Civil com base na Constituição. Então, é esse o norte da teoria das decisões judiciais.